Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós chegamos ao nosso 10º dia do jejum. Haja uma expansão. Se você está conosco desde o primeiro dia, você está comigo hoje na 10ª lição. E nós vamos compartilhar com você alguns pontos dessa lição. Naturalmente, eu não vou ler todo o texto com você, porque eu imagino que você já tem o livro, já está desfrutando desse devocional maravilhoso. Então, ou você está reunido com a sua célula, ou me acompanhando agora a partir da sua casa. O importante é que você esteja conosco no jejum. Pastor, mas eu não comecei ainda o jejum. Será que eu posso começar agora? Claro, você pode a partir desse momento iniciar o seu jejum. Estabeleça o jejum que você deseja se consagrar. Pegue a leitura. Onde eu posso adquirir o livro? Será que eu vou à livraria Videira? Não, nós estamos vivendo uma expansão e essa expansão passa também por você. Talvez você nunca leu um livro digital, vai ser a sua primeira oportunidade. Ah, mas eu não gosto, pastor, eu gosto mesmo do livro físico. Eu também, mas está acontecendo uma expansão. Você pode até esquecer o livro físico, ele pode se tornar um livro mais ou menos desse tamanho, mas você esquece na sua casa, eu também. Mas nós não esquecemos os nossos equipamentos eletrônicos. Seu tablet, seu celular, está sempre com você. Essa é a razão que o nosso livro chamado Haja uma Expansão em 21 dias é completamente digital. Então, vá até as plataformas da Hotmart ou Amazon e adquira o seu exemplar. E venha conosco. Se você está começando o jejum a partir de agora, conte 10 dias para frente e você estará completando 21 dias. Eu vou com você agora no capítulo de número 10, sobre o tema Cuide do Corpo. Eu gostaria de ler com você um trecho da palavra de Deus em Efésios capítulo 4 e versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Naturalmente, a Bíblia não está se referindo a um corpo físico, porque senão ela não diria a um só corpo, ao meu corpo físico, ao seu corpo físico. Ela se refere ao corpo de Cristo. Qual que é o nosso tema hoje? Cuide do corpo. Eu não estou dizendo para você cuidar do seu corpo físico. Faz bem se você quiser cuidar. Mas a Bíblia não dá ênfase a este corpo. Ela dá ênfase ao corpo de Cristo. O apóstolo diz que há somente um corpo. Qual corpo? A igreja, o corpo de Cristo. E nesse tempo de pandemia, muitos estão se esquecendo do corpo de Cristo, da igreja. Não se esqueça da igreja. A vida da igreja é transformadora, é abençoadora. Por isso, nesse tempo de jejum, é o tempo de você se aproximar do corpo de Cristo. E não condene quem está em casa, não condene quem está fazendo a sua célula virtualmente, pelo Instagram, não condene. Você deve se lembrar que nós somos da nova aliança e rejeitamos todo tipo de condenação. Todo tipo de condenação e acusação procede do maligno. Olha o que diz o Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e verso 42. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, por ser meu discípulo, não perderá sua recompensa. Se você cuidar do corpo de Cristo, você terá uma recompensa na glória. Portanto, quando você vai liderar uma célula, quando você chama irmãos para estar junto com você, edifica a vida deles, faz o anjo da guarda, leva para o encontro, consolida, você está dando muito mais do que um copo com água. Um copo com água é a coisa básica que a etiqueta ensina que você deve oferecer quando alguém vai até a sua casa. Jesus então pega o exemplo básico de oferecer um copo com água e diz que você terá um galardão ao fazer uma dessas coisas a um dos pequeninos. Imagine você que participa de uma célula toda semana. Imagine você que é um dizimista na casa de Deus. Você faz muito mais do que isso, portanto, seu galardão será enorme. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse dia é que a Bíblia diz
de José de Arimateia. José de Arimateia é uma figura emblemática na Bíblia. Ele aparece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se algo é muito importante na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, vai aparecer nos 4 evangelhos. E se está nos 4 evangelhos, é porque é muito importante. Então, eu gostaria de usar o exemplo de José de Arimateia para abençoar você. Olha o que diz Mateus capítulo 27 e versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Bem, você não vê em todo o evangelho de Mateus, José de Arimateia até o capítulo 27. E quantos capítulos são o evangelho de Mateus? 28. Então, no último capítulo, no penúltimo capítulo ele aparece. Assim também são alguns irmãos agora, nesse tempo de pandemia na vida da igreja. Talvez você está dizendo, ele não vai na célula, pastor, ele não aparece mais no culto, mas ele está como um José de Arimateia, guardando o corpo de Cristo. Esse homem foi importantíssimo na palavra de Deus. Ele cuidou do corpo de Jesus. Se ele não aparecesse, o corpo do Senhor Jesus, que estava na cruz, seria contado entre os homens comuns, colocado numa vala comum. Como ele iria ressuscitar? Portanto, Deus mesmo separa pessoas para cuidar do seu corpo. Eu quero te dar uma boa notícia. Ele separou você. Por isso você está conosco nesse jejum, está numa célula, senão você não estaria nem me ouvindo agora. O fato de você estar me ouvindo já indica que você foi separado para cuidar do corpo de Cristo. O primeiro ponto é caindo à tarde, final do dia, final dos tempos, final da célula, final do culto. Não julgue quem está chegando na última hora, você não sabe o que aconteceu anteriormente. O importante é que ele esteja presente. Então, há muitas pessoas que estão agora em casa, elas têm medo. Alguns são do grupo de risco, eles também têm medo, mas eles estão cooperando a partir de casa. Eles estão dizimando, eles estão ofertando, eles estão encorajando quem está presencialmente. Então, não se levante para ajudar os acusadores, pelo contrário, se levante para abençoar o corpo de Cristo. Segunda coisa que eu gostaria de destacar com você nesse dia é o que diz agora o Evangelho de Marcos. Mateus diz que José chegou no finalzinho, ainda à tarde. E João diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Você está vendo? Eu estou aqui falando com você, talvez na sua casa, no seu trabalho, você está nos assistindo de algum lugar, que não é presencial. São dias de chegarmos o Evangelho até as pessoas de todas as maneiras possíveis. Não condene, então, quem vai chegar na última hora. Segundo ponto, espere o reino de Deus. E aí eu já vou para o Evangelho de Marcos, capítulo 15 e versículo 43. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Este homem que estava em casa, este homem que não se envolveu como aqueles discípulos no início, que chegou caindo à tarde, talvez no último momento, ele esperava o reino de Deus. Você está estudando esperando o reino de Deus, está trabalhando esperando o reino de Deus, está relacionando esperando o reino de Deus, está pastoreando esperando o reino de Deus. Aqueles que esperam o reino de Deus vão encontrar. Cuide do corpo. Cuide do corpo da maneira que o Senhor te chamou. Nem todos serão pastores, nem todos serão missionários, mas você é um missionário na sua sala de aula, você é um missionário com um terno e uma gravata vendendo coisas, você é uma missionária trabalhando na casa de alguém. Espere o reino de Deus. José de Arimateia esperava e ele encontrou, e você vai encontrar também. Cuide do corpo de Cristo. Cuide daqueles que o Senhor te deu para cuidar. Sejam ovelhas crianças, sejam ovelhas jovens ou ovelhas maduras. Espere o reino de Deus fazendo o que você foi chamado para fazer. Mas vamos para outro evangelho. Como eu te disse, José de Arimateia é tão importante que ele está em Mateus,
Marcos. Vamos agora para Lucas, capítulo 19 e versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da sua visitação. Bem, qual que é a visitação? A visitação é esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo oportuno. Imagina, você pode pensar: pastor, estão nos proibindo de reunir a célula. Pois elas vão crescer muito mais. Que limites há para essa mensagem que eu estou pregando aqui agora? Eu poderia ter comigo aqui dezenas ou centenas de pessoas, ou milhares, mas esse tempo que o diabo julgou prender a igreja, trancar a igreja, a mensagem vai fluir muito mais. Vai haver uma expansão, nós estamos jejuando por isso, 21 dias de expansão, a mensagem vai expandir. Vai chegar na sua família, vai chegar nos amigos lá da sua escola, vai chegar naqueles que nem estão na igreja. Você vai mandar essa mensagem, você vai mandar através do WhatsApp, essa pregação para alguém na sua família, de uma maneira talvez secreta, como José de Arimateia, e Deus fará a expansão. O que diz no Evangelho de Lucas sobre Arimateia? 23 de Lucas, capítulo 50. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, preste atenção agora, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Existe hoje uma cultura do politicamente correto, de que você tem que discordar de tudo, ou concordar com todos. É a cultura do like, do comentário. Não seja escravo da opinião de ninguém, nem do elogio e nem tampouco da crítica. Nós precisamos ser libertos de ambos. E José de Arimateia era esse homem liberto das opiniões. Aqui diz que certo homem que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Que outros? Os fariseus, os membros do Sinédrio. Eles disseram: vamos matar esse homem. Vamos acusar Jesus. Ele se posicionou em favor de Cristo, em favor do corpo. E hoje eu quero chamar sua atenção para o corpo de Cristo, que é a igreja. Quem se posiciona a favor de Cristo não pode ser contra a igreja. E quem se posiciona a favor da igreja já está abençoando todo o corpo de Cristo. José de Arimateia fez isso. Ele se posicionou nos assuntos concernentes ao reino de Deus, porque você lembra de Marcos, que diz que ele esperava o reino, e lembra de Mateus, que diz que ele chegou caindo à tarde, talvez no finalzinho do jogo, mas ele foi decisivo para o reino de Deus. E por último lugar, para não me delongar, porque os detalhes você vai ler no nosso livro, diz o Evangelho de João a respeito deste homem de Deus, em João capítulo 19 e versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus. Olha, quem está chamando ele de discípulo de Jesus é o apóstolo João. Poucas pessoas na Bíblia têm essa designação. Ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então José de Arimateia retirou o corpo de Jesus. Você chamaria de discípulo alguém que está servindo o Senhor ocultamente? Talvez agora mesmo, enquanto eu estou falando com você, tem gente aí no comentário servindo a Jesus ocultamente. O nome dele não aparece lá, mas ele está abençoando, ele está escrevendo palavras de encorajamento. Ele pega essa mensagem, manda para alguém, essa pessoa se converte, ninguém viu, mas ele está servindo Jesus. Ele foi lá e pagou um encontro para alguém calado, ocultamente. Ele é membro de uma família, quem sabe ele é um jovem solteiro e os pais impedem que ele vá à igreja, mas através lá do celular dele, ele está acompanhando todas as lives.
e ele está mandando para seus colegas, eles estão se convertendo, eles já estão em alguma igreja. Ninguém está vendo isso, mas o Senhor está vendo. Ele está cuidando do corpo. Eu me alegro de estar aqui com você, porque o que nós estamos fazendo hoje é exatamente o que José de Arimateia fazia. Ele está cuidando do corpo de Cristo. E eu agora convido você a fazer o mesmo. Você sabe que todos os dias do jejum nós temos feito a ceia do Senhor ao final de cada ministração. Hoje eu queria te fazer um pedido especial. Hoje, você está vendo que eu não estou com os elementos aqui, mas eu gostaria que você, ao terminar essa live, você ligasse para alguém do corpo de Cristo e fizesse a ceia com essa pessoa. Talvez é uma pessoa que há muito tempo está afastado da fé, às vezes até afastado da congregação, não congrega mais, mas hoje você vai cuidar do corpo de Cristo, vai ligar para alguém, vai mandar uma mensagem, vai enviar essa pregação, vai talvez comprar um livro para essa pessoa, chamá-lo para o jejum, pegar os alvos dela e dizer: eu vou orar com você nos próximos dias e nós viveremos uma expansão. Portanto, quem vai fazer a ceia hoje é você. Você será um enviado, um José de Arimateia. Você não vai chegar tarde, mas pode ser à tarde. Você será um enviado para cuidar do corpo. E essas pessoas, ainda que secretamente, elas terão uma experiência tremenda com Jesus. Amém? E eu gostaria de orar por isso. Vou finalizar hoje de uma maneira especial. Eu não vou fazer aqui a ceia junto com você, porque você vai fazer uma outra pessoa cuidando do corpo de Cristo. Mas eu quero te abençoar. Quero orar para que você seja enviado debaixo da unção poderosa do Senhor. E agora mesmo, enquanto eu estou falando, o Espírito de Deus já está colocando no seu coração o nome destas pessoas. Talvez pessoas que você não fala há muito tempo, mas haverá uma unção de evangelismo e de restauração nesse dia. É o 10º dia. Você passou comigo por Mateus, Marcos, Lucas e João. José de Arimateia estava lá. Ele retirou o corpo de Jesus da morte, para que depois ele pudesse receber vida de ressurreição. Você agora vai tirar o corpo de algumas pessoas da morte. O Espírito de Deus vai ungir você para pregar as boas novas. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida destes irmãos e destas irmãs e quero proclamar que eles são enviados e enviadas da parte de Deus para estas pessoas que o Senhor está agora colocando no nosso coração. Nesse jejum, nós temos orado por pelo menos 3 pessoas, pela sua salvação, pelos seus alvos pessoais. E agora mesmo, promova-nos ocasião, Senhor, de falar com essas pessoas, de levar o Evangelho até elas, e eu creio que o restante o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Lembre-se que José de Arimateia cuidou do corpo de Cristo e você pode cuidar também. Você pode abençoar alguém. Talvez as pessoas que você vai falar não são pessoas para a salvação, já são salvas. Talvez você vai ministrar uma oferta na vida dela. Lembre-se do seu líder, lembre-se dos seus pastores. A Bíblia diz que homens e mulheres assim devem ser honrados. Amém? Continue conosco no jejum, vamos avançar debaixo da graça de Deus, cada dia um pouco. Marque alguém e convide para estar conosco amanhã, se o Senhor permitir. Fica na paz.